Olá! Hoje eu vou falar sobre o último capítulo de Isaías, que é Isaías 66, e ele fala sobre os excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. O capítulo diz o seguinte: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. O Senhor tem tudo. Ninguém pode fazer nada pelo Senhor, mas mesmo o Senhor tendo tudo, Ele escolheu ter para si o aflito, o abatido de espírito, o que treme diante da palavra do Senhor. Isso mostra que Deus não gosta dos soberbos, daqueles que acham que conhecem de forma íntima e de forma com toda a sabedoria as palavras do Senhor e que o entende 100%. Não, pelo contrário, o Senhor, Ele se compraz, Ele sente prazer, é naquele que é humilde de coração. O que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço de um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Por quê? Porque estes imolavam o boi, eles se sacrificavam o carneiro? Não porque eles queriam realmente o perdão do Senhor. Pelo contrário, eles faziam isso apenas como um ato que devia ser praticado. Mas aquele ato não significava e não representava nada na vida deles. Eles faziam isso pelos seus próprios caminhos e eles sentiam prazeres em agirem assim. Eles achavam que apenas o queimar do incenso e bendizer os ídolos era motivo de alegria do Senhor, mas não. Isso era o que Deus tinha como mal aos seus olhos. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lança por causa do vosso amor ao meu nome, esses serão confundidos. Antes que tivessem de parto deu à luz, antes que lhe viessem as dores nasceu-lhe um menino. Sião, antes que lhe viessem as dores, Deus deu à luz seus filhos. Isso mostra que o Senhor, Ele aborrece daqueles que lançam fora, aqueles que amam o Senhor de verdadeiro coração, de forma mais íntima. Porque estes que se acham acima de todos, que acham que o fato deles aborrecerem aqueles que se dedicam apenas ao Senhor e não se importam com os demais, esses são os que verdadeiramente amam a Deus. Pelo contrário, eles serão confundidos, porque os que aborrecem a Deus, esses não fazem aquilo que o Senhor quer. E se eles aborrecem, não fazem aquilo que o Senhor quer, Deus não tem prazer em estar com eles. Deus não tem prazer em tê-los ao seu lado. Tanto que
diz que antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe vissem as dores, nasceu-lhe um menino. Sião, antes que lhe vissem as dores, deu à luz seus filhos. Quer dizer que Sião foi formada enquanto Deus tratava com Israel, o seu povo. A Sião eterna, o Israel de Deus. Este foi formado enquanto que o Israel terreno estava sendo fustigado, assolado e tratado aqui na terra por aqueles que levaram cativo por permissão divina. O Senhor não deixa que as pessoas ajam de maldade para com o seu povo. E enquanto as pessoas acham que estão destruindo aqueles a quem Deus ama, aqueles a quem Deus trata com muito carinho, e isso não repercutirá em suas vidas, esses estão enganados, porque sem que eles percebam, o Senhor já está preparando uma forma de libertar este povo e está fazendo com que este povo ele passe a ser esmerado, ele passe a ser purificado no sofrimento. E neste sofrimento ele se tornará perfeito aos olhos de Deus. Não é que Deus se agrada de ver o seu povo sofrer, mas é que Deus sabe que a maldade do homem, ela é tamanha que ela precisa ser tratada. Ela precisa ser contida, porque só assim ele aprende. É a pedagogia do Senhor. Deus trata com os seus e esses aprendem de forma que jamais esquecem aquilo que eles aprenderam com o Senhor. E uma vez que assim foi formada essa Israel e formado esse Sião de Deus, a felicidade eterna desse Sião de Deus, ela permanecerá. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela todos os que por ela planteastes, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrentes que transbordam. Aqui mostra que o tratar de Deus com o povo de Israel formou a nova Jerusalém, que é a nova e eterna Sião do Senhor. E que este tratamento que fez com que o povo planteou, agora eles vão se exultar, porque o Senhor estenderá sobre ela a sua paz. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolado. Vós o vereis e o vosso coração se regozijará, e os vossos olhos revigorarão, como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Serão mortos, porque estes foram aqueles que não reconheceram a soberania e o poder de Deus sobre sua vida. Então significa que estes foram aqueles que não acharam graça diante dos olhos de Deus. Mas aqueles a quem o Senhor achou graça diante dos seus olhos, porque esses se renderam e se prostraram em oração ao Senhor, eles foram consolados como quem é consolado por uma mãe. Quem já viu uma mãe consolar um seu filho, vê quão maravilhosa é essa atitude. Porque às vezes o filho está chorando,
um choro que assim é triste na alma dele. E a mãe, com paciência, com carinho, esta alisa-lhe os cabelos, essa o abraça com um abraço forte e com palavras carinhosas o consola. Às vezes o choro é até um choro mimado, mas quando a mãe consola, mesmo esse chorinho sendo mimado, ela sente prazer, sente acolhimento, e muitas vezes esse acolhimento é capaz de fazer com que essa criança que está sendo consolada, ela acaba se acomodando e dormindo no colo dessa mãe. Assim é o consolo que o Senhor dará aos seus filhos. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. Eles anunciarão entre elas a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdote e para levitas, diz o Senhor. Quer dizer que entre os povos, entre essas pessoas, que elas forem resgatadas e consoladas, Deus fará com que elas sejam enviadas às diversas nações da terra, e de lá elas tragam aqueles que haviam se espalhado, e que eles se ajuntem novamente e fiquem debaixo dos teus olhos. E que o Senhor sentirá prazer nessa ação, tanto que entre esses Deus separará alguns para sacerdote, ou seja, aqueles que ensinarão a palavra, aqueles que farão com que o povo mantenha junto em adoração ao Deus eterno, e alguns para levita, que é aqueles que tomarão conta da casa do Senhor, dos louvores que serão rendidos a Deus. Porque, como os novos céus e a nova terra que lhe hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Quer dizer que quando o novo céu e a nova terra se fizer, quer dizer, quando a Jerusalém eterna, a Sião eterna do Senhor se formar, ali haverá contínuo louvor, porque de uma festa de lua nova, é isso que se faz, adoração e louvor ao Senhor por tudo aquilo que foi plantado e colhido. Então, nos sábados, é o dia que se tira para adoração ao Senhor. Então o povo viverá como se fosse de festa de lua nova a festa de lua nova, de um sábado a outro sábado. O povo viverá em constante louvor e adoração ao Deus eterno. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Aqui mostra que o inferno será real. Aqui mostra que o inferno será um lugar de tormento eterno, que ali o fogo jamais se apagará, o verme jamais morrerá, e aquilo que os atormenta jamais se apagará de sua mente. Porque se o Senhor lançou fora os nossos pecados, e deles não se lembra mais e não fará mais questão de os ver, ali
o pecado de quem cometeu o pecado o encontrará. E aquilo que foi lançado fora o encontrará novamente. Quer dizer que o tormento será eterno, porque não haverá esquecimento de nenhum mal que se fez, de nenhuma palavra mal falada que se proferiu. Aqui não haverá perdão, não haverá as misericórdias do Senhor. O inferno é real, assim como o céu e a nova terra que o Senhor formou para Israel, para Sião do Senhor eterna. Ela será real e eu espero que, assim como eu tenho feito de tudo para morar nessa Sião eterna, você também possa fazer e que você possa estar lá gozando dos benefícios das misericórdias do Senhor. Pelo que nós vimos, um não conhecerá o outro, um não saberá quem é o outro. Só saberá quem é o outro e conhecerá quem é o outro quem estiver no inferno. E juntos, um se lamentará com o outro daquilo que eles não fizeram de bem. E muitas vezes, poderá até se embravecer com o outro, porque o outro serviu de motivo de pecado para ele. Mas no céu não haverá como nós nos reconhecermos como motivo de bênção na vida do outro, uma vez que o Senhor lançou no esquecimento qualquer coisa que tenhamos feito de mal. E mesmo assim, se Deus vai fazer com que esqueçamos aquilo que fizemos de mal, eu creio que nós também não vamos nos lembrar daquilo que nós fizemos que tenha sido bom. Porque se nós lembrarmos de alguma coisa, significa que nós poderemos reconhecer alguém que nós amávamos e que ali estava. E se há a possibilidade de reconhecer alguém que nós amamos e ali estava, poderia ocorrer de um infortúnio de reconhecermos que alguém que amávamos ali não está. E ali deixaria de ser céu. E o Senhor não faz as coisas incompletas. E o Senhor não faz as coisas de forma errada. Que Deus abençoe. Que o livro de Isaías tenha deixado uma mensagem especial no seu coração. Eu farei uma nova live com a conclusão geral do que o livro de Isaías explicou. Eu espero que você possa ler, ver essa live e que ela fale ao seu coração. Deus te abençoe.